Oi, gente. Meu nome é Paulo Moraes, eu sou jornalista e sou autor do livro Ensaio sobre Festivais de Cinema, que é esse livro que está aqui na tela para vocês. Bom, essa é uma live de apresentação desse projeto, é uma live de contrapartida pela realização desse projeto, que foi executado pela Lei Paulo Gustavo, por meio do edital de 2023. E é com muito carinho, com muito orgulho, com muita honra que eu estou trazendo esse resultado aqui para vocês e que eu vou falar um pouco dele hoje para compartilhar essa experiência da pesquisa e também, enfim, trocar essa ideia com vocês, né, permitir que vocês entendam um pouco do que é o projeto. Né, quem está vendo essa live dentro do site do projeto pode baixar o livro aqui, né, gratuitamente. Quem está vendo direto no YouTube pode também já clicar no link da descrição que leva para o site do projeto, tá? Onde vocês podem baixar. Então é muito legal, muito bom, estou gostando muito desse momento, estou curtindo esse momento de terminar a pesquisa. E enfim, deixa eu compartilhar com vocês como é que foi esse trabalho, tá? O projeto ele nasceu de um interesse meu original, que despertou ao final de um outro projeto que eu executei com recursos do Fundo Estadual de Cultura. Executei também em 2023, que era um curso de formação de exibidores. Foi em 2022 ou 2023, na virada ali, né? E esse projeto ele reuniu exibidores, né, organizadores de mostras e festivais de cinema de 14 estados brasileiros, né, que assistiram online aos encontros. Esses encontros aconteciam toda quinta de manhã com profissionais dessa área de exibição. Foi um curso muito proveitoso na época, foi muito legal de fazer, de coordenar, de participar, de acompanhar as falas, de acompanhar as dúvidas, né, os questionamentos, as provocações dos diversos exibidores que estavam participando desse curso. Terminado o curso, eu fiquei com esse projeto pendente, aí, essa vontade de fazer um livro que resgatasse, repercutisse, aprofundasse essas ideias que a gente discutiu lá no curso, e deu muito certo. Então eu tenho a sensação de que foi um projeto vitorioso que gerou desdobramentos, né? Um desdobramento mais efetivo é esse que eu estou lançando aqui hoje, que eu decidi batizar de Ensaios sobre Festivais de Cinema. É o livro que está sendo lançado nesse momento, que vocês podem baixar, no momento que eu estou gravando o vídeo, né? Vocês podem baixar aí tranquilamente, pode baixar, distribuir, compartilhar, ficar à vontade. Do que fala esse livro, né? É isso que é para isso que serve esse momento aqui que nós estamos conversando hoje. Eu começo o trabalho trazendo aí uma introdução, né, numa introdução mais ampla, em que eu falo, né, eu comento sobre o que eu vou trazer, né, ao longo do ensaio, né? Então eu falo dessa figura do exibidor, que para mim esse pessoal, especialmente no interior do Brasil, mas também em várias capitais, regiões metropolitanas, periferias, centros, universitários, todo esse pessoal que resolve fazer uma mostra de cinema e que acaba por assim, acumular funções, né? Desde ser o projetista, organizar sessões, distribuir as premiações, conduzir os debates, em alguns casos até fazer oficinas. Então é esse profissional aí que está nesse ramo da exibição, que organiza as mostras e os festivais de cinema e que eu resolvo chamar de exibidor para contemplar toda essa categoria, né? Esse pessoal que eu falo assim, que tem uma inquietude, que tem uma vontade de intervir no cotidiano, de trazer uma coisa diferente, proporcionar para as pessoas a chance de ter uma experiência nova, né? Ou mesmo reviver aquele momento de frequentar um cinema, de poder frequentar uma sala de cinema, assistir filmes ali coletivamente. Então é essa inquietude que move o exibidor e que ele atua nesse atendimento aos direitos culturais da população, direito de fruir a cultura, enfim, de assistir a filmes novos, a filmes diferentes, ter outras experiências, debater, direito de participação na vida cultural. Esse é de uma forma geral, a forma como eu enxergo o exibidor. Ele assume essa função de, dentro das suas limitações, das suas possibilidades,
permitir que as pessoas tenham uma experiência diferenciada, que passa pelo audiovisual e pela exibição de filmes. E aí a gente tem diversas maneiras como isso acontece. Eu vou falar muito disso aqui nessa apresentação. Eu lembro que uma oficina que eu fiz ainda antes do curso de formação de exibidores, que foi a semente que originou o curso de formação de exibidores, foi por volta de 2017, 2018, na sede antiga da Vira Minas, que é a associação, né, que eu sou fundador, junto com a Andressa. E essa oficina era uma oficina parecida, mas numa escala mais micro, assim. Então eram adolescentes, jovens que estavam reunidos ali para fazer uma mostra de cinema, na época em Três Corações. E eu convidei a Ananda, que é a exibidora de Cambuquira, né, responsável pela organização da Mosca, fundadora, né, da Mostra Mosca, uma mostra que eu tenho muito carinho por ela, que eu adoro, que eu já fui diversas vezes. Né, e enfim, a gente lá discutindo, debatendo como que ia ser organizada essa mostra, como que a gente ia fazer, que filme que ia passar, que filme que não ia, que temática que a gente ia abordar, qual debate ia ser feito, como é que ia ser o local dessa exibição. E aí ela soltou uma frase, assim, meio que de passagem, mas que num tom também meio que de desabafo, num tom mais aguerrido, assim, e propondo uma reflexão, assim, pra gente, né, que ela falou assim, que a exibição é coisa séria. A gente pode fazer uma exibição de qualquer jeito, né, mostrar um filme de qualquer jeito, mostrar uma sessão de filmes, curtas-metragens, sem saber, sem ter uma noção da profundidade do que está sendo exibido. E ela falou essa frase, né, que está aqui na tela, que é: exibição é coisa séria. E que desde então eu tenho adotado isso como um lema dessa pesquisa. Então essa pesquisa é conduzida por esse pensamento, de que exibição é coisa séria. Você não pode fazer exibição de qualquer jeito, não é assim que se faz. Uma mostra de cinema, ou um festival de cinema, ou até mesmo um cineclube, né, para quem é do cineclubismo. Então, ou seja, a exibição é uma coisa que as pessoas, os exibidores, levam muito a sério. É muito importante que faça bem feito, que faça com carinho, que faça pensando no público, pensando nos realizadores, diretores, roteiristas, fotógrafos, em toda essa cadeia da produção audiovisual e do consumo também, né, audiovisual, da exibição em si. Então, tinha uma espécie de lema, entre aspas, né, que, obviamente que é em tom de brincadeira, mas que a gente tinha lá na Vira Minas, que é essa coisa de não poder passar vontade. Então toda vez que a gente tinha vontade de, quero montar uma biblioteca comunitária, quero fazer um livro, dessa área de projetos culturais, né? Quero fazer um novo espetáculo, um espetáculo musical, um espetáculo de teatro, quero gravar um curta, enfim. Na Vira Minas a gente recebia muita gente lá com essas ideias de projeto cultural e a gente meio que adotou essa máxima, né? Que é não se pode passar vontade. Então a gente incentivava as pessoas a buscarem os meios para realizar essas vontades dessa área artística, na área cultural, que eles tinham vontade de fazer. O desafio é encontrar meios para que as ideias fossem tornadas realidades, né? Passar da ideia para um projeto para execução, e daí para repercussão, para reprodução, para novos desdobramentos, novas edições e assim por diante. Então esse lema também eu acho que move aqui essa minha pesquisa, no intuito de que eu trago algumas ideias para tentar inspirar aquele exibidor ali iniciante, ou até mesmo aquele que já tem alguma experiência, que tem vontade de colocar ideias novas, em prática, ou até mesmo algum curioso, alguém que só quer entender como funciona. O livro está aqui para ninguém passar vontade, é isso que moveu também essa minha pesquisa, isso que me motivou a escrever as páginas que vocês vão ler. E tem uma pergunta também, que é de uma pesquisadora que eu adoro, da Universidade Federal Fluminense, a TT Matos, que é um lema de um trabalho dela, que é isso, né? Festival de cinema para quê? Para que existem os festivais? Essa pergunta também, eu acho que junto com ela vem outras, né? Para quê? Além do para quê? Como se faz? Quem faz? Né? Para quem faz? Então essas perguntas todas estão aí nessa constelação de motivos que me moveram nessa pesquisa, que me fizeram
escrever, né? A partir dessas perguntas eu ia buscando as respostas, e onde eu busquei também tem isso, né? Foi uma coisa divertida, um projeto de pesquisa independente, um projeto de pesquisa autônomo e também intuitivo, né? Eu não tive um orientador, alguém para me conduzir na pesquisa, então eu fiz do jeito que eu achava que era mais interessante. Então a gente teve uma leva gigante, acho que quem está vendo esse vídeo lembra disso, né? Uma leva gigante de lives na época da pandemia. Lives com entrevistas, debates com curadores, porque as mostras de cinema não estavam podendo acontecer nas praças, né, no cinema, estava tudo fechado por causa da pandemia, e aí foram feitas muitas lives com material, às vezes lives que nem foram tão vistas assim, lives que estão lá no YouTube sem visualização, com poucas visualizações, ou que já ficaram, né, tiveram visualização na época, mas que hoje meio que estão num limbo ali. Então eu fiz um levantamento, eu fui atrás dessas lives, busquei muitas e achei muito material, onde os curadores das mostras, de grandes e pequenas mostras de cinema brasileiras, explicavam sobre o trabalho deles, cineastas, produtores, pesquisadores, também falam sobre como que o festival de cinema, os festivais são importantes para as carreiras deles, como que eles pensaram aqueles determinados festivais, né? Então tem todo esse material assim que eu trabalhei, foram mais de 70 lives que eu assisti, né, durante esse processo de pesquisa. E além dessas lives tem artigos acadêmicos, né, material de imprensa, e também algumas entrevistas, foram 6 entrevistas ao todo com exibidores aqui do interior de Minas Gerais, que serviram também, foram se encaixando, né, como se fosse um quebra-cabeça, onde eu fui montando para conseguir responder a essas perguntas que estavam me inquietando e me causando, né, curiosidade. Então esse foi o processo assim da pesquisa. Então como que eu conduzo essas respostas, né? Em qual momento, a partir de qual olhar assim, eu conduzo as respostas para essas perguntas que me moveram? Eu começo falando de festivais de cinema, o que é um festival, né, por onde que caminham os festivais, né, onde que eles estão, e eu começo trazendo ali um exemplo que é meio que conhecido do público que estuda cinema, que acompanha cinema há mais tempo, que é o caso de Paulínia, né, uma cidade do interior de São Paulo, onde teve um orçamento no início dos anos 2000, um orçamento muito robusto de investimento em cinema, um prefeito que resolveu adotar, né? Paulínia é uma cidade com arrecadação muito grande por conta de uma refinaria de petróleo, e o prefeito então na época decidiu por adotar o cinema como uma alternativa de desenvolvimento local, uma espécie de arranjo produtivo, né, para a cidade. E, então construiu umas salas de cinema com muito refinadas, salas de cinema com capacidade grande, com acústica perfeita, capacidade de projeção, tudo muito, ainda mais para a época, muito evoluído, com aquela visão assim de fazer as melhores salas de cinema da América Latina. E aí tem os relatos, né? Eu trouxe no livro um relato da revista super interessante, falando sobre como esse festival realmente encantou na época, encantou grandes cineastas, Selton Mello, o Fernando Meirelles, né, a Fernanda Montenegro, vários grandes artistas que estiveram em Paulínia na época e que saudaram, festejaram, celebraram essa iniciativa da Prefeitura de Paulínia de se criar, né, além dos festivais, tinha um incentivo muito grande para a produção cinematográfica mesmo, com recursos, complementação de recursos, né? Então para quem fazia um filme, você conseguia uma parte dessa verba através de editais da prefeitura, para que os filmes fossem filmados lá, nos estúdios, nas grandes salas. Um projeto que infelizmente sofreu com a descontinuidade das políticas públicas, né, brasileiras, assim, com esse padrão infeliz aí de descontinuidade. Então hoje tem um cenário ali de que alguns dessas grandes obras se tornaram ou posto de saúde, ou escola, ou centro de atendimento à população,
e alguns outros estão inclusive fechados assim. Então eu tento trabalhar um pouco, eu fiquei refletindo sobre isso e pensei em adotar um nome, né, para o tipo, porque Paulínia é uma exceção dentro do cenário. Não é esse o padrão assim de uma política pública com um investimento alto, por mais que tenha problemas, né, de continuidade, mas assim, foi naquele momento foi uma iniciativa muito celebrada e teve muita boa vontade, um olhar muito benevolente do setor cinematográfico para o caso de Paulínia na época, mas não é a realidade da maioria dos festivais de cinema pelo Brasil. Então eu faço uma diferenciação entre esse tipo de festival, que é os festivais de cinema onde estão as grandes celebridades, que é aquele caso do tapete vermelho, né, onde vão os grandes cineastas, e uma contraposição é o que eu chamo de festival pé no chão, que é esse festival que está espalhado pelo território brasileiro, em que o objetivo é um debate, está mais voltado ao debate, à formação de público, às oficinas, não que as mostras de tapete vermelho não tenham isso também, mas que na mostra pé no chão falta orçamento, não tem toda essa estrutura, essa pompa toda de festivais de tapete vermelho, né? Então eu adoto isso para chamar a atenção um pouco para essa diferenciação que eu acho que é relevante, para desmistificar também a ideia de que festival de cinema é uma coisa luxuosa, rica, gigante, uma coisa enfim, de TV Globo, de Warner, Netflix, enfim, não é isso não, é uma contraposição a isso que é o festival pé no chão, que está na maioria das cidades brasileiras onde se tem um festival de cinema. A maioria dos casos é esse tipo de festival, onde é um exibidor que com uma vontade extrema de fazer alguma coisa diferente, um orçamento reduzido, uma equipe enxuta, e por aí vai, que ele mete as caras e resolve encarar esse desafio de fazer uma mostra de cinema, né? Bom, seja como for, né, independente disso, tem algumas outras formas de classificação, até temáticas que eu já falei, né? Ela aponta no estudo dela dos anos 2010 ali, fala sobre ela propõe uma classificação das mostras de cinema, né? Não é uma classificação completamente fechada, né, rígida, mas ela fala em mostras estéticas, políticas, regionais e de mercado. As estéticas são aqueles tipos de festival em que o olhar dos curadores, dos exibidores, ele está muito voltado para a questão da linguagem cinematográfica em si. Então são festivais, por exemplo, festivais de animação, de documentário, ou festivais de filmes na vertical, festival de filme feito com celular. Então a forma como o festival convida os cineastas a participarem é por meio de requisitos estéticos, de linguagem cinematográfica propriamente dita. Já na mostra política, as mostras políticas elas têm um convite aos cineastas por meio do debate que os filmes deles propõem e também de uma função social que esses filmes apresentam. Então aparecem aí mostras LGBT, mostras de cinema negro, mostras de cinema periférico, cinema de mulheres, cinemas ambientais, mostras de cinema enfim, são várias possibilidades assim, onde o cineasta que vai se inscrever para participar, para mostrar seu filme naquele festival, ele está ali por uma questão política, um movimento político no qual ele se enquadra ou não. Então esse é o recorte assim, curatorial prévio, vamos dizer assim. Nas mostras regionais, a gente tem esse tipo de mostra como mostra do cinema brasileiro, mostra do cinema. São aquelas mostras em que eu trago para ter mostras, por exemplo, de mostras de filmes do Cerrado. A gente tem hoje mostras de filme da Mata Atlântica, que, ou seja, tem um território ali, ou mostra estadual de cinema, né, dos filmes produzidos em Pernambuco, mostra dos filmes produzidos mesmo no território brasileiro como um todo, mas o que define o recorte dos filmes dessa mostra são essa questão de regionalização ou do território, por assim dizer.
E as mostras de mercado seriam um quarto tema, em que são mostras em que acontecem feiras de pitchings com seleção de projetos para incorporação por distribuidores ou por produtores, onde vão também os roteiristas em busca de diretores. Enfim, são essas mostras em que o foco está nas trocas comerciais, trocas de oportunidades, né? Então, é por aí que ela define a classificação dos festivais. O Eduardo Valente, que é outro pesquisador, exibidor, também realiza mostras, ele já fala de 3 coisas, né, que caracterizam um festival de cinema. Que é a continuidade, então todo ano tem aquele festival, ou bienalmente, a cada 2 anos esse festival volta a se repetir. Tem a localidade, então a mostra ela tem um local ali, por mais que hoje a gente veja ainda, né, acontecem mostras virtuais, mas a localidade ela importa, né, ela acaba tendo relevância muito grande. Então o festival ele também tem um local certo para acontecer, né, os festivais, isso a gente é fácil de observar assim, na maioria dos festivais, né. E por fim, a questão da temporalidade, ele tem um prazo delimitado dentro do calendário para acontecer. Então ele vai acontecer no fim de semana, no feriado, numa semana, ou às vezes ao longo de um mês. São várias as formas que as pessoas organizam, né, esses festivais, mas ele tem um tempo ali demarcado onde ele acontece. Então são essas as características. E aí o Paulo Luiz Correia traz esse panorama das mostras, que é interessantíssimo, eu convido todos para acompanhar também, porque é um trabalho interessantíssimo, profundo e de uma pesquisa já de anos que ele vem fazendo, e que mapeia os festivais no território brasileiro e que traz números, né? Para eu que estava pesquisando, isso é uma mão na roda. Então ele fala em 563 festivais, isso foi em 2024, né? É um número grande, assim, coloca o Brasil, né, numa posição interessante, assim, nesse ranking, entre aspas, né, de países que, né, com em número de festivais realizados aqui no nosso território. Tem uma disseminação muito grande, uma interiorização, isso também é muito interessante, isso aparece lá no panorama. Um foco muito grande nos curtas-metragens, né, e um financiamento assim, com a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, pulverizou ainda mais essa rede de festivais pelo Brasil. Os festivais hoje estão nos 27 estados brasileiros, 450 municípios, e tem esse período de outubro a dezembro como grande, o pico da realização desses eventos. Tá? Aí, bom, entra numa questão que eu tento problematizar, diante disso aqui que eu venho trazendo, que é esse risco da precariedade, da gente normalizar a precariedade no setor de festivais e de mostras de cinema. Por quê? 563 eventos em 450 municípios, é muito difícil a gente acreditar que com o orçamento da cultura que a gente tem, esses festivais são todos bem financiados, têm todos plenas condições de se manter ao longo do tempo sem que as pessoas morram de trabalhar. Então tem aquela figura do herói, o exibidor, aquele cara que já está fazendo sua 7ª, 8ª, 9ª mostra, todo ano é aquela luta para conseguir um patrocínio, conseguir um incentivador, e ele termina a mostra no domingo, na segunda-feira ele já tem que começar a pensar em como ele vai fazer a mostra do ano seguinte, e aí todo mundo que vai lá ama a mostra de cinema, ama o festival, mas não percebe que por trás daquilo tem uma pessoa que está ali ralando muito, tá quase morrendo de trabalhar para conseguir colocar aquilo de pé. Então a gente tende a romancear essa figura desse herói, né, desse guerreiro que é o exibidor, e eu acho que isso não é uma coisa saudável, né? Porque a gente acaba naturalizando as más remunerações, as pessoas recebem muito pouco dinheiro, remuneração mesmo, para o trabalho, a proporção entre o trabalho que dá e o que os profissionais recebem é muito desproporcional, não é uma relação saudável, né? Então não é uma relação sadia. Isso significa que a gente precisa repensar isso, e eu vou falar
um pouco mais, né, ao longo da mostra sobre essa questão de financiamento e tal. Né, a gente tem um problema que a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc são temporárias, a PNAB, né, Política Nacional de Aldir Blanc, tem prazo para acabar e a gente não sabe o que vai ficar no lugar. A Lei Paulo Gustavo já foi, né, e a Aldir Blanc, enfim, a gente não sabe o que vem, o que fica. Né, então, como é que vai ser na hora que acabar? Essas leis vão deixar um legado assim, estruturado para o setor de mostras e festivais? Fica aí essa reflexão para todo mundo. Tá? Bom, passado essa introdução, eu quero falar um pouco sobre o conceito por trás das mostras e festivais de cinema. Tá? Esse conceito, o que eu quero dizer com isso? É como as pessoas pensam aquela mostra que eles vão fazer. Eu resolvo fazer uma mostra de cinema na minha cidade. Tá? Aqui, lembrando que mostra e festival são sinônimos. Não tem diferença. Não tem aquela coisa de que mostra é apenas exibição e festival é competição. A experiência, a nomenclatura que se usa nas mais de 500 mostras do Brasil, né, prova que isso é sinônimo. Não tem diferença. Tá? E aí, então, eu passo agora para discutir a questão do como que as pessoas chegam no formato, na ideia da amostra que eles estão realizando. Eu começo com dois casos, que são esses casos aqui que eu estou trazendo, duas pessoas, né, dois exibidores, o Vitor Fisch e a que eu já falei, aliás, que eu estou falando agora, e que eu falei mais cedo foi a Ananda Guimarães. Né? Encontrei entrevistas, lives deles, em que eles falam sobre o processo criativo que levou até a formatação das mostras que eles executam. Então tem o caso do Fixo, que é o Festival de Cinema de Surf de Ubatuba. Esse festival foi produzido pelo Vitor Fisch, que morava em Ubatuba na época, e que ele conta, ele não é um surfista, ele resolveu fazer um cinema de surf, percebendo que Ubatuba tem tradição no surf, não sei se é a capital mundial do surf, brasileira do surf, ou capital paulista do surf, ou assim, enfim, é só uma cidade conhecida por ter surf. E aí resolveu, vamos fazer então uma mostra de cinema de surf. Ele é professor de cinema, formado em cinema e tal, realizador também de filmes, né? Daí resolveu, com essa ideia, e foi pesquisando, né? Foi encontrando foi conversando com outras pessoas, outros produtores, conversou com a galera do surf, a galera do cinema, e aí agregou, né, conseguiu fazer um evento que se deixou influenciar por esse entorno, assim, a ideia de ser uma cidade de surf. Então o que é o surf? E aí ele também rodeia, né, essa ideia do surf não só como esporte, mas como a relação com a natureza, com o meio ambiente. Então entra a questão de sustentabilidade, e aí também entra uma questão do calendário. A cidade é uma cidade voltada para o turismo, mas chega uma época de inverno, por exemplo, que o turismo cai. Então o morador local, durante o inverno, durante o verão vai todo mundo trabalhar para atender os turistas, ou a boa parte da população economicamente ativa vai atender os turistas, e no restante do ano. Então ele conta também dessa opção por fazer um evento no inverno para poder atender a população local. Esse é o caso do Fixo. O caso do Juqueri, que é o mesmo, né, o produtor, ele também comenta como se deixou absorver, né, pelas as ideias que circulam em torno do antigo manicômio do Juqueri, para criar esse festival Sou Louco por Ti Juqueri, que é um festival de artes, né, que tem audiovisual também no meio, e que ele fala sobre Juqueri como um lugar um lugar importante na luta antimanicomial. E ele conta também a história do Osório César, que era um médico que teve um relacionamento com a Tarsila do Amaral durante, há cerca de 100 anos, né, e esse relacionamento fez o pessoal ali pensar sobre essa relação entre arte e o que a gente chama vulgarmente assim, de loucura, né? Então a Tarsila do Amaral provocou esse tipo de sentimento,
E tem casos assim de estudos que foram feitos em Juqueri por conta dessa relação assim, entre arte e loucura. E aí esse é o mote para o festival que ele realiza também. Um festival que fala sobre saúde mental, que fala sobre essa questão antimanicomial e por aí vai. Enfim, explora isso, abrange isso. Ele tenta também ressignificar aquele espaço, né? Tenta trazer um olhar novo, né? Romper estigmas, romper com a visão que se tem desse tipo de lugar, né? Que é um lugar que não é isolado no contexto brasileiro, assim. Então, é esse tipo de... ou seja, o contexto do lugar vai se transformar e vai ser convertido em um festival de cinema. É mais ou menos por aí. E eu trouxe um terceiro caso, que é o da Mosca, lá em Cambuquira, que é um pouco diferente, porque na verdade a Ananda conta que ali começou como um grupo de estudantes de cinema e que tinha uma sala de cinema disponível para realizar uma mostra, e que eles falaram, pô, vamos fazer uma mostra de cinema lá no sul de Minas. E aí eles vão, era o pessoal do interior de São Paulo, universitário, era uma época de 2005, né, o YouTube estava começando. O YouTube não era uma plataforma audiovisual assim como é hoje. Era outra vibe, outro esquema. E aí, nessa concepção, nessa formatação do festival, o pessoal se juntou, pô, vamos ver os filmes que o pessoal tem, e aí a gente monta uma mostra a partir do nosso olhar sobre os nossos filmes, né? Meio que uma coisa assim, os nossos filmes, a gente gosta deles, então o público também vai gostar, o público precisa assistir, o público pode debater, e aí, ou seja, é um festival que nasce de um desejo interno de um grupo de cineastas, que não parte do que a comunidade apresenta para introduzir, para levar para dentro do cinema uma coisa que está viva na comunidade. É o contrário. É uma coisa que parte dos cineastas e apresenta para a comunidade aquilo que os cineastas estão trazendo de possibilidade, enfim, de criação. Diante disso, diante desses dois, posso dizer assim, esses dois formatos de criação de um conceito, de formatação de uma mostra de cinema, foi que eu pensei essas duas formas, né? Uma é quando acontece de fora para dentro e a outra, por oposição, é de dentro para fora. Então, quando eu falo em conceito de fora para dentro, é isso que eu estou falando. Quando o conceito comunitário ele inspira o festival, né? Então, o festival de cinema ele é montado com base no que a população oferece, no que a comunidade oferece, no que já existe, o lugar já tem alguma fama, tem alguma história, tem alguma particularidade, uma peculiaridade, né, uma coisa mais pitoresca ali daquele lugar. Então esse entorno ali, né, esse contexto que o local oferece vai influenciar o exibidor para formatar a sua mostra. Então a comunidade de fora, por isso que é de fora para dentro, né? A comunidade influencia o exibidor. Quando é o de dentro para fora, eu já penso no oposto. É quando um grupo de cineastas, ou um cineasta, um exibidor, né, um produtor cultural, ele tem uma vontade interna ali com ele e ele vai propor essa intervenção na comunidade a partir do seu pensamento. E aí, o que eu fico pensando assim, na hora que eu estava escrevendo, eu coloquei isso no livro, é assim, talvez para muita gente, assim, a ideia de uma conceituação de fora para dentro, ou seja, que parte do que a comunidade oferece, pode parecer que ela seja mais nobre, mais genuína, né, porque, enfim, é o que a comunidade está trazendo, então parece, né, aparentemente vai ter uma aceitação melhor, e eu venho discutindo isso porque, assim, quem garante, por exemplo, a gente sabe, né, todo mundo sabe que no interior do Brasil tem sempre aquela capital da mexerica, capital do calçado, capital do quiabo, do jiló, enfim, do leite, do café e por aí vai. Então, a gente pode fazer mostras com essas histórias, né, lendas da comunidade, coisas que já existem. Isso é perfeito, isso é ótimo, é maravilhoso, tem mais a que fazer mesmo. Mas não quer dizer que o fato de um cineasta estar trazendo uma novidade para a comunidade seja uma coisa menos legítima, né? Porque, enfim, o exibidor pode provocar uma intervenção
para fazer mesmo as pessoas pensarem, né? Quem garante que numa cidade, por exemplo, sei lá, a capital da mexerica, nem sei se existe, mas quem garante que eles querem ficar sempre falando sobre isso, por mais que a gente vá lá para significar, para dar um novo olhar sobre essa peculiaridade do lugar, quem garante que as pessoas querem sempre falar da mesma coisa o tempo inteiro? Então a amostra de dentro para fora tem esse papel também de criar uma coisa nova, criar um novo ambiente, que eu acho que é muito positivo, que eu acredito que é muito positivo, que eu defendo que é muito positivo. Não tem uma hierarquia entre essas duas formas de se pensar um festival de cinema. Todas as duas têm os seus devidos valores, assim. E também eu acho que tem um mérito, assim, quando os cineastas resolvem fazer uma mostra de cinema, quando exibidores resolvem fazer uma mostra de cinema, disso que eu estou falando, isso aqui é de dentro para fora, dá a sensação que ele vai trazer uma grande novidade. Então eu sou um exibidor, sou um cineasta, tá aqui a comunidade, eu vou trazer filmes novos, vou trazer estéticas novas, mas é uma reflexão que eu faço também assim, pô, será que cinefilia já não tem em tudo quanto é lugar? Porque a gente vai ver, todo lugar que a gente vai conversar com o pessoal mais antigo de cada cidade, sempre tem uma história de um cinema que estava lá, né? Aqui já teve cinema, já teve exibição no ano tal, então aqui já tem um fulano que era projecionista do cinema, que era bilheteiro, que era pipoqueiro, que assistiu não sei quantos filmes, que assistiu os filmes do Mazzaropi, enfim, nem sei. Mas sempre tem cinefilia, sempre teve alguém que gostava de cinema, provavelmente tinha uma locadora, essa locadora vai ter lá um atendente que assistiu vários filmes de vários tipos, romance, terror, filmes noruegueses, enfim, todo tipo de filme. Então, eu quero dizer assim, que cinefilia tem em todo lugar. Às vezes uma mostra que se acha uma novidade, ela pode acabar ali encontrando públicos já qualificados, que às vezes estão adormecidos nesses lugares, né? Então é muito bom que existam exibidores que têm essa preocupação de criar essas mostras que nascem de dentro para fora, assim, que propõem uma coisa, uma intervenção mais da cinefilia nesses lugares, enfim, nos diversos lugares aí, Brasil afora. Tá? Bom, um outro tópico desse assunto, né, de conceitos das mostras de cinema é sobre competição. Eu acho que esse é um tema também que passa, né, pelas mostras de cinema. O cara resolve fazer uma mostra de cinema, mas tem que ter competição? Não tem. A mostra só por exibir, esse festival que só exibe filmes e que não tem um vencedor, o que ele perde, o que ele ganha quando ele resolve adotar uma competição? Essa é uma questão também que, enfim, se pensa, né, que é pensado assim, quando passa pela cabeça do exibidor. Então, tem os exemplos, né, o júri popular, né, um exemplo da mosca, em que o pessoal recebe uma cédula e vota ao final de cada sessão. Isso tem um grande mérito de gerar aquele burburinho, o debate, de fazer as pessoas conversarem sobre os filmes, porque o objetivo da mostra, né, eu acho que eu falo disso algumas vezes no livro, né, mas a mostra não é a exibição pela exibição, mas é provocar o debate, né? A exibição é um meio, mas a mostra ela tem uma função social que vai além da mera contemplação de um filme. Então, o júri popular é uma dessas formas de gerar o burburinho, de fazer as pessoas discutirem qual filme é melhor, qual filme aborda melhor o tema, qual filme deixa a desejar, né, no tema que escolheu passar, esse tipo de coisa, né, esse tipo de debate que quem frequenta está acostumado, né, mesmo quem não frequenta, quem assiste, por exemplo, premiação do Oscar, tem muito disso, assim, né, essas competições, elas movimentam, se mobilizam as paixões, os interesses, e isso é muito bacana. Né? O júri técnico, por outro lado, é aquele júri formado por profissionais do meio e que tem essa tarefa ali de escolher melhores filmes com base em critérios um pouco mais, como é que eu posso falar? Critérios mais técnicos mesmo. Então, são profissionais, aí podem ser vários, né? Desde antropólogos, sociólogos, pesquisadores, ou também pesquisadores da área do cinema, exibidores, realizadores, diretores, roteiristas, diretores de fotografia. Então são esses profissionais que vão debater e chegar num consenso
sobre qual é o vencedor daquela edição e tal. Esse tipo de júri técnico, ele tem uma função assim de às vezes detectar algumas nuances que o júri popular não tem condição de detectar, né? Então, por exemplo, inovações de linguagem, experimentações, né? Tentativas de novas formas aí de roteiro, de fotografia, né? Então ele vem para meio que chancelar e valorizar essas novidades. Eu acho que para um realizador que ganha um festival do júri técnico, ele recebe uma chancela, ele pode buscar novos, quando for buscar captação de recursos para novos projetos, ele tem uma chancela ali que pode ajudar nessa busca, né? Então também tem essa função de potencializar o mercado, de dinamizar o mercado audiovisual dentro da categoria ali que o festival atua, Isso é muito legal. Tem também, isso eu gosto muito dessa parte aqui do livro, que é essa parte do qual que é o local em que eu vou realizar a mostra de cinema. O local da exibição em si. Então eu ouvindo, né, o Pedro Azevedo, que é curador lá do Dragão do Mar de Fortaleza, ouvindo a live que ele fez, que ele gravou na pandemia, que parte, né, da pesquisa que ele fez no mestrado, ele coloca essas divisões assim, né? Ele fala basicamente em caixa preta e o cubo branco, que são duas formas de tradicionais, assim, caixa preta principalmente, né? Mas formas consolidadas de exibição audiovisual. A caixa preta é aquele formato onde quem já frequentou uma sala de cinema sabe como é, mesmo que seja uma sala de cinema de shopping. Que é aquele lugar da contemplação, onde tudo se isola, para tudo, e a tela é soberana ali. A tela é o lugar sagrado onde o filme vai ser exibido, então tem uma melhor qualidade de som, poltronas, enfim. É uma forma de se isolar de tudo. No caso dos shoppings, né, diferentemente dos festivais de cinema, as salas multiplex, que são essas dos shoppings, né, elas têm aquela missão de expulsar o espectador assim que o filme acaba. Então acabou o filme, vaza a galera, porque tem que chegar outras pessoas para comprar mais ingresso, para já ocupar de novo e vai girando. Termina o filme, sai outra turma, entra, então é esse rodízio, né, esse é o perfil da caixa preta do comercial. No cinema, na caixa preta dos festivais, ainda tem uma diferença, porque o objetivo é manter o espectador ali, é fazer ele debater, né, o filme ao fim da sessão. Então é uma outra dinâmica, mas não deixa de ser caixa preta por isso, né, obviamente. O Cubo Branco, ele é uma série, ele é resultado, é uma contraposição, e é um resultado de uma série de experimentos que foram feitos aí ao longo de décadas para tentar desconstruir esse monopólio da caixa preta. Então teve muita gente pesquisando formas outras de exibição que deram origem a uma coisa que tem muito em museus, né? Todo museu tem uns espaços de exibição onde a pessoa senta ali dentro de um cubo branco, tem vídeos em loop passando por ali, então eu assisto um trecho, um pedaço, uma coisa, eu saio, eu vou ver a exposição que está acontecendo, e ali o pesquisador, o espectador, né, pode andar pela sala, ou, às vezes em alguns casos, né, faz parte também a projeção no próprio corpo do espectador. Então não quer dizer que seja errado, não é porque o espectador está passando na frente da tela, é porque é intencional. Então os projetores podem fazer com que o espectador queira fazer parte daquela exibição e queira ver no próprio corpo a projeção que ele está vendo ali. Uma outra forma de exibição. Diante dessas duas definições que ele explora, né, e apresenta, eu resolvi propor aqui por minha conta outros dois tipos de lugares que estão presentes nas mostras de cinema, nos festivais de cinema. Eu não sei dizer se são a maioria, mas enfim, eu acredito que sejam bem presentes e sejam uma realidade. Um é o céu aberto, então é muito comum também, é bucólico, é bonito, o pessoal adora, eu também gosto muito, que são essas exibições na praça, na rua, na praia, né,
E essas exibições em que o sujeito, que o lugar é muito livre, aberto, é muito comum em lugares que não tem cinema, né? E também com aquele espírito, né, do exibidor, assim, eu quero uma coisa livre, aberta, onde a pessoa chega ali, onde o cara que está lá longe, está a um quarteirão de distância do outro lado da praça, vai ver, pode se interessar e chegar. Então é esse lugar da contemplação mais livre, que está sujeito a muita interferência, ou seja, pode chover, por exemplo, pode ventar, né, pode cachorro, carro de som, tem alguns cuidados que precisam ser tomados, ou não também. Pode ser que o exibidor queira realmente interação com o lugar onde está acontecendo a exibição, com os prós e contras disso tudo. Mas esse é o lugar do céu aberto. E tem um outro que eu posicionei ali, né, fiquei imaginando, entre a caixa preta e o cubo branco, aí então eu resolvi chamar de cubo cinza, que é um lugar que é o seguinte: eu não tenho uma sala de cinema propriamente dita, mas eu também não quero fazer uma coisa na rua. Então eu vou procurar um meio termo ali, eu vou procurar uma sala de exibição que pareça com a caixa preta, né, que esteja próximo. Então eu vou buscar um auditório, vou fazer na garagem, vou fazer numa sala de aula, vou fazer no salão paroquial da cidade, nesses lugares assim, intermediários, um lugar fechado, em que não tem toda aquela estrutura da caixa preta, mas também não é aquele lugar completamente aberto, onde é menos improvisado do que o céu aberto. Assim, embora o céu aberto também não é que ele seja bagunçado, né? Ele é pode ser muito bem pensado, mas o cubo cinza é o que eu penso nesse lugar onde ele imita uma sala preta sem ter toda aquela estrutura, ou seja, não é uma sala pensada para ser cinema. Ela tem a vantagem, no meu ponto de vista, tem esse isolamento, né, que pode ser melhor ou pior, né, acondicionamento acústico, pode ser bom ou ruim, mas ele vai ter algum nível de controle maior do que do céu aberto, né? E por outro lado, ele tem a vantagem que são lugares em que a comunidade está acostumada a frequentar. Então o auditório, o salão paroquial, enfim, o lugar onde acontece a sala de aula, a escola, a quadra, né, quadra coberta, esses lugares são lugares que a comunidade já frequenta. Então é uma coisa a mais, uma atividade a mais para essa comunidade frequentar dentro da sua realidade, e por isso que tem vantagens também. O grande risco é essa coisa de não dá para levar qualquer obra em qualquer lugar, é um depoimento de um dos exibidores que está citado aqui no livro, tá? Então cada um tem os seus cuidados também, tem as suas vantagens, desvantagens, cuidados, enfim, tem uma série de questões que envolvem, tá? Bom, enfim, agora a gente entra num outro capítulo do livro, que é onde eu falo sobre a curadoria. E que a curadoria, ela tem algumas ideias já consolidadas, já de alguns anos de pesquisadores que falam, e que vendo lendo e vendo as lives, ouvindo os curadores, que se mostram ideias muito atuais, assim, e também muito instigantes. A gente tem uma ideia já bem consolidada, que curadoria não é escolher os filmes, não é fazer seleção de filmes, ou não é somente fazer seleção de filmes. Ela vai muito além da seleção de filmes. Então passa pela seleção, mas não é sinônimo uma coisa da outra. Então tem um processo que geralmente passa por inscrição, aí forma planilhas como se fosse um banco de dados, aquela amostra com todos os filmes que estão inscritos. Tem um visionamento, que é essa fase em que os curadores vão assistir aos filmes, né? E aí tem um conselho curatorial, que é quando as sessões são montadas definitivamente, assim. E aí, uma sessão ela não é montada por escolher os melhores filmes. A seleção dos filmes dentro da linha curatorial que a mostra propõe, quais os filmes melhor se encaixam e como que a partir das obras escritas no festival
eu consigo construir um discurso que aponta para uma mesma direção. Essa que é a ideia da curadoria. Então, eu tenho um filme, o filme aqui, um filme A, e eu tenho um filme B. Quando eu coloco os dois, é igual com a montagem de um filme a partir de cenas. Quando eu coloco uma cena ao lado da outra, essa sequência de cenas, ela cria um terceiro significado. A curadoria é a mesma coisa. Então eu junto vários filmes diferentes, coloco um ali ao lado do outro, monto, programo sessões, programo debates, e a partir desses encontros que eu promovo, eu crio um terceiro sentido, um novo sentido. Então o festival, né, uma fala do Marcelo Iqueda, é que o festival não é neutro, ele propõe uma ideia a partir dos filmes, ele transforma os filmes originalmente escritos em uma nova obra a partir das diferentes do entrelaçamento entre as histórias, entre os discursos, entre as falas que estão sendo colocadas ali. Então essa é a ideia de curadoria, não é escolher os melhores filmes, mas sim criar um discurso comum a partir das várias obras que chegam ali. Bom, tem algumas, ouvindo também os curadores que eu ouvi, que eu assisti, tem algumas formas de se pensar esse interrelacionamento entre os filmes. E eu tento trazer algumas assim que eu percebi, né? Não é um modelo de curadoria, mas é uma forma de talvez de inspirar quem quer um exibidor, né? Um curador, a pensar, né, em como fazer essas relações. E aí eu pensei, tem algumas lives do Festival de Tiradentes, em que o pessoal explicando como se deu esse processo de criação das sessões, né, esse processo de programação, de curadoria, fala-se o tempo inteiro em choque entre os filmes, em embate. Então as palavras estão muito assim, faíscas, explosão, um filme mais explosivo, a temperatura daquela sessão, se é uma sessão mais quente, mais explosiva, mais conflituosa. Então eu decidi colocar isso aqui sobre esse conceito de conflito. Então são curadorias que se movem pelo conflito. Então que buscam provocar um debate, ou seja, entre os curadores que participam daquele conselho curatorial, não tem nem consenso entre o filme. O que o filme propõe e qual outro filme pode provocar um embate ali. Trazer uma ideia que é conflitante mesmo, que causa dissenso, causa choque. Esse tipo de curadoria, de relação conflituosa entre um filme e outro, ele vem muito para estimular o debate do burburinho após as sessões. Então os curadores apostam em uma linha de escolha de filmes e de montagem que vá produzir um debate mais intenso ao final. É essa a ideia, provocar o choque mesmo, deixar assim, aflorar esse conflito para que o debate ganhe corpo, para que o debate ganhe engajamento, que as pessoas participem. E aí tem uma fala até do Leonardo Amaral, que foi um dos integrantes, né, do Conselho Curatorial, que é isso, eles escolhiam um filme e esse filme acabava puxando o outro, né, porque o debate ali era o que esses dois filmes em conjunto causavam, né? Um filme nunca estava sozinho na seleção, mas eles sempre tinham um outro que competia, entre aspas, com ele, que concorria, que causava essa intriga, né? Então era assim que se move essa curadoria, nessa ideia de conflito. E um outro termo que eu vi e que eu achei muito bom, que eu resolvi trazer, é o avizinhamento, em que às vezes já tem uma ideia, nem sempre a gente quer buscar relação entre os filmes por aquilo que eles têm de diferença, de dissenso, mas sim pelo que eles têm em comum. Então, a gente pode pensar nisso assim. Tem um exemplo, né, por isso que fala de avizinhamento, porque os vizinhos não são todos iguais, né? Pensando na rua, ou no prédio onde a gente mora, na rua onde a gente mora, eles não são todos iguais, mas eles têm ali algumas coisas em comum, né? Tem pensamentos, né? Tem uma forma de lidar com o espaço, de lidar com a rua, com o prédio, ou seja, existe ali um sentimento de comunidade. Então,
Aqui é meio como se a gente aproximasse os filmes pelas relações de afeto e não de conflito. Eu lembro que eu peguei um caso da Mostra Griot de Curitiba e que tem um relato lá da exibidora responsável pela mostra, em que ela fala sobre... ela fez a Mostra Griot dentro da Cinemateca e que era um lugar onde frequentado mais por uma galera que estava acostumada a ver cinema clássico, né? Então era uma galera que não estava muito acostumada a ter esse olhar para o cinema negro, né? Para o cinema preto brasileiro. E além disso, bom, não era o público que ela queria atingir, então ela fez um movimento junto com os movimentos sociais de levar ônibus para trazer o pessoal de periferias, né, o pessoal dos movimentos negros, para assistir dentro da Cinemateca, para ocupar a Cinemateca. E aí ela falava assim, bom, mas isso, eu estou fazendo cinema preto para pessoas pretas e eu não quero fazer um cinema, uma mostra que fala sobre genocídio, que fala sobre o genocídio do povo preto. Eu quero também trazer uma mensagem de esperança, trazer uma mensagem assim, de novidade, de frescor, de olhares diferentes para essa temática. Não é um lugar de educar brancos, né? É um lugar de mobilizar os pretos. Então, eu interpretei essa fala como uma fala de avisgamento, porque tem um sentimento comum que move e que vai fazer com que os filmes se relacionem uns com os outros, né? Então, é uma curadoria em que busca pontos em comum entre os filmes, em que tem uma mensagem mais clara que a mostra quer passar e que busca alinhar os filmes, ou avizinhar os filmes, né, a partir desse sentimento comum. É uma reflexão que eu coloco lá no livro, né? E tem uma outra também, uma terceira possibilidade que apareceu, eu ouvindo e tal, que é essa que está aqui no slide agora, que é a anticuradoria. Então, na anticuradoria, é uma forma de não selecionar filmes. É um contraponto a essa curadoria, né? O Sávio Leite, que é um professor também, criador, animador aqui de Belo Horizonte, em que ele, no festival dele, que é a Múmia, não tem seleção. Quem se inscreve, o filme é exibido. Então é uma forma de fazer alguma coisa diferente, experimental, e ele propõe isso também como uma tentativa de manter o festival dentro dessa lógica underground, uma lógica de não sofisticação, né, de uma coisa mais rude, mais rústica, né, de não deixar perder essa essência de um festival de guerrilha, por aí vai. Então essa ideia da anticuradoria passa por aí, de fazer uma mostra com menos filtros, né, e que seria o ápice dessa ideia que o Pedro Azevedo falou anteriormente, que é de espectatorialidade, que é deixar o espectador tomar o protagonismo do processo de exibição. Eu busquei um outro exemplo para também rechear essa parte da anticuradoria, que eu fiquei pensando sobre a mostra do filme livre, em que dentro da mostra que tem aquelas sessões mais tradicionais, com hora para começar, hora para terminar, hora para o debate, tem esses filmes em loop, numa cabine onde as pessoas entram e saem na hora que quiser. Eu coloquei isso como eu não sei se é exatamente uma anticuradoria, mas está relacionado, porque ele tem menos amarras, né? Então uma cabine com filmes em loop, o espectador não gostou ou quer assistir de novo, ele pode ver mais de uma vez, ele pode sair antes de acabar. É o espectador que escolhe. Então acaba que eu coloquei como anticuradoria, porque entra nessa coisa mais experimental e menos usual, né, por assim dizer. E fica essa reflexão, né? Será que a anticuradoria ela democratiza, assim, entre aspas, ela abre mão de um rigor técnico, ou ele transfere um problema para o espectador? É uma coisa para se pensar, assim, né? Para ajudar nesse debate. E por fim eu fecho esse capítulo também falando da curadoria em movimento, que é uma coisa interessante de se pensar, primeiro porque curadoria nunca está pronta. Cada nova edição do festival, os curadores vão refazer o processo do zero, vão aprender coisas novas e vão criar formas novas de ver o próprio processo, assim. Nunca é uma coisa pronta, sempre tem
uma novidade que aparece, sempre tem uma tentativa de transpor para a programação do festival uma ideia que surge ao longo do próprio processo de curadoria. Então a curadoria, se eu vou começar a curadoria de um festival agora, eu não sei para onde ela vai me levar. Né? Ela é sempre um movimento. E aí a Laila Foster, né, que é uma das curadoras, fala sobre esse tipo de coisa, assim, esse movimento, e que a gente está sempre numa relação dialética. A gente vai para um lado, que é uma coisa meio pendular, né, um pêndulo. A gente tem momentos que vai para um lado, tem momentos que vai para o outro, porque o audiovisual é isso. Então o audiovisual, ele é uma indústria ou é uma produção artesanal? Ele é uma forma de arte ou ela é uma produção voltada para o mercado? Então, ele é também... eu preciso mostrar, né, para o meu público uma linguagem mais clássica, mais consolidada, para que todo mundo entenda, ou eu tenho que propor uma coisa mais experimental para que as pessoas tenham novas experiências, aprendam a assistir outros tipos de filme, formar público, né, para outros tipos de filme. Então esse pêndulo da curadoria, ele vai estar sempre ali motivando o olhar, mobilizando o olhar dos curadores, né? Eu acho que é muito legal. E, além disso, tem uma efemeridade nesse processo e uma coisa quase que cruel, porque o curador, ele vai passar por filmes excelentes, por filmes ótimos, e que não vai ser mostrado para ninguém, pelo menos no contexto daquela mostra. Ninguém da cidade onde a mostra acontece vai ver aquele filme, porque os curadores decidiram excluir da programação, né? Mas, enfim, acontece, e aí esse é o sofrimento, né? O dilema do curador, até que ponto ele consegue manejar os filmes que chegam, as obras que ele precisa exibir. Então o pensamento, no fim das contas, eu acho que todas essas formas que eu falei, o conflito, o avizinhamento, a anticuradoria, estão relacionadas a uma resposta a uma ideia que ainda é comum, que é de que fazer curadoria é escolher os filmes bons. A gente não está falando disso, né? A gente está falando de promover os debates, né? De se produzir debates. Essa que é a ideia. Então é por aí que a gente pensa na curadoria. Tá? Bom, vamos lá. Agora passando para o penúltimo capítulo, já estamos acabando, que eu falo sobre o legado. Então, uma mostra de cinema acaba, e aí? O que fica? O que a mostra de cinema deixa? Então eu resolvi colocar, diante da minha pesquisa, né, do que apareceu, do que suscitou de provocação, 3 formas possíveis de se pensar no legado de uma mostra de cinema. A gente tem fóruns, né, os fóruns com as suas respectivas cartas. Então o fórum é uma instância política de deliberação, de proposição, em que as pessoas do meio audiovisual, pode ser tanto os profissionais quanto o público também, né, o público interessado em participar das mostras. Esses fóruns, eles consolidam uma proposta de intervenção política, de melhoria de política pública para ficar registrado. Então tem exemplos do fórum tem alguns exemplos que eu vou trazer aqui, né? Vou falar aqui daqui a pouco. Tem os catálogos também, que são aquelas publicações impressas, ou na maioria dos casos, né, em PDF, em que o pensamento da amostra está exibido ali. E as lives, que são a matéria-prima desse meu trabalho, então eu não podia deixar de falar delas, né? Eu trago alguns exemplos de fóruns recentes que eu pesquisei, que eu trouxe, né, algum que eu tentei resumir aqui, para trazer como exemplos. Então tem um fórum de Ipiaú, na Bahia, o fórum de Brasília e um fórum do Festival de São Paulo. Cada uma delas, isso é muito curioso, assim, né? São lugares diferentes, situações diferentes, exibidores públicos diferentes, e como legado, cada fórum que acontece nessas mostras, eles vão guiar a proposta política desse fórum por caminhos muito diferentes. Então tem desde esse caso do interior da Bahia, em que o fórum debate sobre a necessidade de editais descentralizados para a produção, de ter mais espaços de exibição audiovisual nos interiores da Bahia,
Então é uma coisa muito focada nessa democratização, por assim dizer, em abertura de novos campos de exibição e de produção para o audiovisual do interior. Isso é diferente, por exemplo, quando a gente fala do Festival de Brasília, em que as cartas falam sobre regulação do streaming, fala sobre cotas de tela, fala sobre o papel da Ancine, é uma coisa mais macro. Então, eu acho que é importante a gente pensar como um legado assim relevante para cada mostra, e eu trago isso no texto explicando, né, aprofundando um pouco mais. Catálogos, tá? Sobre catálogos, eu acho que a gente tem catálogos mais recheados, aqueles tipo um tijolão, né? O catálogo ele vai trazer materiais que vão condensar ou consolidar ou concretizar o pensamento por trás daquela mostra. Isso aí pode vir através de gravuras, de entrevistas, de artigos, de poemas, de depoimentos, de relatos, de, enfim, artigos mais acadêmicos ou menos, ensaios. Então tem uma variedade, assim, uma enormidade de possibilidades que esses catálogos podem trazer. O catálogo não é a programação do festival em si, ele é mais profundo que isso. E aí a minha defesa, assim, o meu ponto que eu tenho que trazer é que, por mais eu acho lindo os catálogos dos grandes festivais, por exemplo, de antropologia, que são realmente muito profundos, é muito bom, é bonito de ver. A gente tem catálogos bilíngues em línguas indígenas e português. É muito bom que exista isso, é fenomenal, assim, eu acho que tem que louvar, aplaudir. Por outro lado, um festival do interior talvez não precise ter essa preocupação de fazer um festival, um catálogo tão profundo, assim, tão denso. Ele pode também trazer catálogos, até mesmo falando do ponto de vista físico, catálogos mais finos, com menos material, mas é importante que se abra esse espaço de proposição de ideias, de exposição de ideias. É uma forma criativa de dialogar com a comunidade do festival. Eu acho que isso é que é o importante. Fazer com que a comunidade que frequenta o festival tenha ali um material para entender, para aprofundar. Eu saí do festival, o que deixou de legado? Ou eu cheguei no festival, do que está sendo falado. É por aí. Tá? E as lives, né? Nesse livro aqui, para esse livro, foram mais de 40 lives analisadas, dentre as 70 e tantas que eu assisti. A live é diferente do catálogo, ela tem uma função mais ou menos parecida, de expor, né, o pensamento por trás da mostra, mas as pessoas mostram a cara, a gente escuta o tom de voz, a gente vê a cara do curador, do exibidor, e a gente meio que tende a criar uma empatia com as escolhas que esses exibidores fizeram, que os curadores fizeram. Então é esse momento de making-off da gente assistir, e eu agradeço inclusive a todos os curadores e exibidores que fizeram mostras com lives, porque foi com base nelas que esse livro aqui está chegando para vocês. Tá? Foi o principal dos documentos. Não foram os únicos, mas foi a raiz, foi onde eu consegui deslanchar com a pesquisa. E por isso, assim, para fechar os apontamentos finais, por que ensaio e não manual? Né? Eu decidi colocar como ensaio. No começo, o nome do projeto era até um manual para exibidores. Mas eu converti nesse nome para um ensaio porque várias dessas ideias que eu estou trazendo aqui são ideias que eu estou colocando, que eu meio que estou jogando no ar, estou articulando ideias entre si, que eu não sei se estão certas, se estão erradas, mas enfim, é uma proposta, né, é uma oferta de alguns conceitos em que eu estou colocando para esse público que eu pretendo atingir, esse público de exibidores. E eu coloco uma coisa também que eu achei interessante, né, de pensar, porque quando eu falo com algumas pessoas que eu tive contato, alguns exibidores, assim, desse perfil bem pé no chão, e falando assim, porque eu estou escrevendo um livro sobre mostras, festivais de cinema e tal,
E eles falavam comigo assim, isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Ah, porque a minha amostra ela é um pouco diferente, né? Ela não é esse padrão dessa amostra grande. Minha amostra é muito pequena, a gente faz só com o que a gente tem, a gente pega um projetor. E aí é isso, né? Na verdade esse é o padrão. A pessoa acha, talvez por não estar conectado, ou enfim, por ter um olhar, o que é comum, né? E plenamente compreensível, né? Um olhar voltado para as grandes mostras, para os grandes festivais, e a gente acaba achando que o padrão é aquele, sendo que o padrão é o pé no chão mesmo, assim, é um festival feito na base do orçamento enxuto, né, isso que a gente discutiu e que vem passando aqui ao longo do texto. Né. E por fim, eu gosto de colocar aqui que cada projetor ligado é uma soberania. Assim, eu estou construindo uma narrativa, eu enquanto exibidor, o exibidor está construindo, ele coloca um projetor, ele projeta filmes, ele bota o pessoal para discutir, para debater. Ali a gente tem um ato de soberania narrativa, assim, é uma construção de uma nova forma de narrar o que está acontecendo. Eu termino o livro, eu trago aqui uma... Aí eu já faço uma coisa mais freestyle mesmo, assim, né? É uma lembrança que eu tenho de quando eu era professor do curso de administração pública, né, da disciplina de administração pública, no curso de economia da Federal de Alfenas, e eu tenho uma leitura, assim, um sociólogo brasileiro, um sociólogo paulista, que é o Otávio Yanni, em que ele fala muito sobre essa autopercepção negativa do cidadão brasileiro, e ele fala, eu lembro que eu começava a aula propondo para os alunos assim, vamos fazer aqui, colocar no quadro, o que vocês escutam falar quando é um churrasco de domingo, uma roda de conversa aí entre amigos, né? Como é que é o brasileiro? O que é o brasileiro para vocês? E aí vão aparecendo aquelas coisas. Só chega atrasado, deixa tudo para a última hora, só nega imposto, fura fila, enfim. Todo esse imaginário que a gente tem assim, do brasileiro como uma figura de sociabilidade um pouco mais problemática, que não aceita regras, que é descompromissado com as coisas, né? O Ottaviani, ele fala assim, muito de que é possível explicar a história do Brasil através dos personagens que a nossa literatura produziu, né? Ao longo de décadas. Então tem alguns personagens como Jeca Tatu, Macunaíma, outros como a gente vê em novelas, né? Eu vou ampliando, assim, né? Eu penso isso muito de forma mais ampla, assim. Mas em novelas a gente vê muito, em séries, sei lá, João Grilo, Chicó, até mais recente, assim, o Agostinho Carrara, ou aqueles personagens de Escolinha do Professor Raimundo, todos esses personagens que vão meio que perpassando essa figura do brasileiro malandro, do brasileiro um cara mais solto, uma figura que passa a perna nos outros, e que essa tendência de valorizar essa onipresença desse personagem, essa valorização constante desse personagem, seja no mainstream, né, na literatura, ela reforça sempre essa visão do brasileiro como essa figura meio que desprezível, assim, uma figura que a gente rejeita. E aí, no fundo, o que está por trás disso é que para as elites brasileiras isso é uma maravilha, porque esse tipo de pensamento, ele, se é feito de forma acrítica, ele justifica todo tipo de intervenção. Então, se eu quero fazer um golpe de Estado, eu posso partir dessa premissa. Olha, infelizmente nós vamos ter que intervir, vamos ter que reverter o resultado da eleição, vamos ter que implantar uma ditadura, porque o povo brasileiro é muito descompromissado, é muito malandro. Né? Olha, por exemplo, olha quantas pessoas você conhece que são desse jeito, que são malandros, que não gostam de trabalhar, que são vagabundos. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente, que eu penso, assim, que me veio à cabeça quando a gente fala sobre festivais de cinema. Porque a gente está ali contando as nossas próprias histórias. Projetar uma série de filmes, curtas-metragens, longas, para a população fazer, para a galera debater, para a galera criticar, enfim. Contar nossas próprias histórias tem a ver com essa superação desse tipo de
desse tipo desse complexo de inferioridade, né? E aí que chega nessa ideia de que é um gesto de soberania política, porque a gente está construindo a nossa própria narrativa sobre nós mesmos por meio das mostras de cinema. É com essa reflexão que eu termino o trabalho e aqui eu trago, né, para vocês que estão assistindo, as pessoas que são mencionadas no trabalho, né, entre exibidores, né, diretores de cinema, também pesquisadores, curadores. Eu trago também alguns cineastas, artistas, são pessoas que são citadas, né, ao longo do trabalho, também produtores, exibidores, são pessoas que eu agradeço aí, embora a maioria deles nem saibam, quer dizer, a maioria não, né, as pessoas não sabem que estão no livro, porque eu não contei para eles ainda, mas estão lá. E aí, enfim, agradeço por terem compartilhado experiências que me fizeram produzir esse material aqui. Né? Obrigado também, obrigado para quem assistiu. Né? Então aí tá aí meu contato. E é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês leiam o livro, espero que vocês entrem em contato para me contar o que vocês acharam. Vou ficar muito feliz. Obrigado, um abraço a todos e tchau!